Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Rádio Opinião Entrevista, com muita produção científica aqui na Rádio Universidade FM. Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher e uma ação que vem justamente para trazer todo esses sintomas, né, e essas problemáticas relacionadas à violência. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a professora doutora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV, também coordenadora do GPCOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Estratégias de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Rosinete de Jesus Silva Ferreira, mais conhecida para a gente aqui na academia como Rose Ferreira. Professora Rose, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião Entrevista. Muito obrigada, Adalberto, muito obrigada pelo convite para debater um tema tão importante. Muito importante. O que é a Audioteca de Apoio à Mulher? Bom, a audioteca, ela é uma biblioteca em áudio, né? Então, ela vai ser uma audioteca de apoio à mulher, o hiperáudio, né? Como recurso de educomunicação neste de enfrentamento da violência contra a mulher. E por que o áudio? A gente parte lá no grupo de pesquisa de o seguinte momento, é que o áudio hoje, a gente vive numa oralidade imediata, né? O que seria isso? É que o áudio faz parte da nossa vida cotidianamente. Embora a imagem hoje, ela esteja muito premente, né? A imagem, eu tenho que olhar para ver, né? As redes sociais primam pela imagem, mas o áudio vive com a gente está no podcast, a gente está escutando rádio, as pessoas pensam, não, o rádio, ele é fundamental hoje, né? Ele morreu, está vivíssimo, muito vivo. E se coloca hoje paredes sonoras, que é para não ficar em contato com os outros, mas a gente está com fone de ouvido, está no coletivo, a gente está escutando, você está dirigindo seu carro, você está escutando, você está em casa fazendo atividades, você está com um rádio ligado ou uma plataforma de áudio, né, tocando uma música que você gosta ou escutando podcasts. E aí tem uma outra questão também, que é o código da leitura, que nem todas as mulheres dominam, né? E aí incluem as mulheres com deficiência auditiva, com deficiência visual também, né? E aí a gente vai trabalhar esse áudio para essas mulheres que muitas das vezes também não conseguem ler, mas conseguem ouvir, e ela pode se identificar com essa fala. Daí a biblioteca em áudio. Puxando para a nossa sardinha aqui, né, da Rádio Universidade, a questão de áudio e vídeo, puxando, claro, para a importância da questão do áudio, do sonoro, né? Sim. Não é a mesma coisa, principalmente a gente olhando ali, né, nas redes sociais, principalmente em Instagram, né? O Sim. áudio ele é muito importante. A observação de um vídeo sem um áudio, ele não é a mesma coisa. Justamente. Então, o áudio, ele tem um apelo, ele tem, claro, né, a coisa crítica, né, momentos críticos, né? O som, ele vai além, pode ir além, sim, da primazia da imagem, né, que a gente já está muito bem acostumado, claro, né, a imagem, ela tem uma primazia, mas o som, ele vai longe, né? Muito. Isso tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso, é porque gerado. A gente é criado, construído em uma sociedade imagética, né, onde a imagem pessoal, ela vem em primeiro lugar, nas redes sociais a imagem está ali para te seduzir, e a gente deixa em segundo plano às vezes o áudio, mas isso é inclusive uma bandeira minha, né? Porque fui criada dentro da rádio universidade, eu tenho uma relação também afetiva com o áudio, o meu pai escutava muito rádio, eu acho que vem daí essa relação, então sempre estou dizendo aos alunos, olha, a imagem é importante, mas o áudio, a gente tem que dar essa importância para o áudio. Um filme sem áudio, e aí a gente vem, né, criar a audioteca nessa perspectiva, até porque existe muito texto hoje em torno da violência, muita produção científica, Adalberto, muita. Então, se você quiser qualquer ângulo dessa violência contra a mulher, você vai encontrar nas bibliotecas, né? Você vai encontrar na biblioteca virtual, na biblioteca física, livros, dossiês, plataformas, mas elas estão lá com texto. E eu não sei ler, eu não entendo essa leitura. Eu leio, mas eu não compreendo. Mas quando
esse arcabouço de produção científica, ele está de uma forma didatizado em áudio, e que não vão ser só podcasts, vai ser outros gêneros, áudios curtos, objetivos, né? Então a gente pensa outros gêneros também que saem do formato podcast. Ele vai estar lá, mas não é só ele, que vai direto. A gente acredita que isso pode tocar uma mulher, uma família que esteja passando por essa situação de violência, e se identificar, olha, isso aí é violência, eu nem sabia que isso é violência. Então, a gente aposta nessa perspectiva. Que interessante. Queria que tu falasse na prática mesmo, como é que está sendo alimentado esse banco, né? Que é um banco. É um banco. Bom, nós terminamos, a pesquisa começa em 2024, nós terminamos em 2025 a primeira parte, que é, vamos dizer, a parte teórica, que foi a catalogação de dados de violência do estado do Maranhão, e tivemos como o norte, né, como a fonte primária, não as notificações, porque nem sempre muitas violências são notificadas, mas tivemos como fonte a mídia, né? Então, dois portais, grandes portais de São Luís, que foram as nossas fontes, que lá, né, eles são visibilizados. E a partir dessa catalogação, a gente faz um eixo condutor dessa violência, e é a partir daí e de outras pesquisas já realizadas que a gente vai transformar isso em áudio. Nós começamos já essa produção, e os 4 primeiros episódios, foram o quê? O objetivo foi transformar a nossa pesquisa em áudio, a primeira coisa, né? Porque ela está lá, como qualquer outra, ela foi para as plataformas, ela foi apresentada em CEMIC. Mas quem vai ler? Né? A gente tem essa preocupação, quem vai ler, que já tem tanto dado de violência, quem vai ler? Então, nós transformamos em 4 episódios, dizendo o que é a pesquisa, primeiro episódio. O segundo, a importância da psicologia, porque a pesquisa também é comunicação e psicologia, né? Não são os 2 cursos juntos. Então, aí a gente tem o PPG Compro, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, e o PPG Psi envolvido nessa pesquisa. Então, a importância da pesquisa, da psicologia dentro desse contexto. O terceiro episódio, como essa pesquisa mais metodológica, como ela foi feita, a catalogação dos dados, os infográficos, onde eles estão depositados. E a terceira, que é o áudio e essa acessibilidade. Por que o áudio? Então, esses 4 episódios, eles estão no ar já. E agora nós vamos começar a produção, começamos a nos organizar para didatizar todo o conteúdo que a gente pesquisou e outros que vão ser incluídos, né, nessa pesquisa. Não só o que a gente pesquisou, mas outros produtos, pesquisas que a gente vai transformar em áudio. Que eu fizesse uma análise justamente sobre isso tudo que está acontecendo na atualidade, né, em cima do lance, tanto a produção científica, né, que tem se intensificado, né, nesses assuntos, nessa região aí da violência contra a mulher, e por outro lado, o aumento da própria violência contra a mulher, que é uma coisa totalmente discrepante, né? É uma coisa que a gente fica se perguntando, com tanta informação acontecendo, com tanta gente denunciando, com tantas denúncias acontecendo, enfim, o índice de resolutibilidade, né? O índice de resolução desses crimes é de praticamente 90%. Sim. Então, assim, se for comparar com outros crimes, não existe tanta resolução Sim. de crimes, né, de maneira rápida, inclusive, né, em vários casos. E como é que isso continua crescendo, Rose? É uma pergunta que a gente tem se feito cotidianamente, né? É uma pesquisa que ela me toca profundamente, não só a mim, ao grupo, porque todos os dias, inclusive meus algoritmos, né? Eles só me trazem isso, né? E é toda hora trazendo essa violência, esse sangue, e tem dia que nós estamos realmente exaustos, porque quando a gente pensa que aquele ali foi o brutal, vem um outro mais brutal ainda. E tem algumas coisas que têm nos atravessado ultimamente, né? Que é o novo perfil, né, que a gente está chamando de um novo, entre aspas, que é a morte, o agressor. Ou ele se mata, ou ele se entrega. Então, assim, ele já se mata, diz, não tem jeito, você era minha, e não vai mais viver. Ele determina aquilo, e após disso ele se mata. Ou ele se entrega e diz que, assim, aquilo ali era o que tinha que ser feito, né? E aí a gente mostra o que está acontecendo. Outra coisa que nos instiga, ela perpassa essa violência, ela está perpassando classe, ela perpassa, não está focada naquela mulher que não tem
um conhecimento sobre, né? A gente vê aí com mulheres que têm um determinado nível de conhecimento que também estão sofrendo violência. Então, a gente se volta, num primeiro momento aí, para uma educação primária, né? Então, é lá na base que a gente tem a atacar. O campo da educação, ele é um campo que rechaça muito a comunicação do ponto de vista de dizer, olha, novela não presta. Hoje tem mudado isso muito, mas ficou um ranço muito grande da educação. Novela não presta, reggae não presta, isso não presta. Ao invés de se apoderar desse conteúdo e trabalhar isso em sala de aula. Se tem dentro das BNCC, que os temas transversais, que são quase impossíveis de trabalhar em sala de aula, por conta de uma dinâmica, de uma rotina de conteúdo que não se trabalha. Mas lá está a violência, lá estão as ODS que devem ser trabalhadas. Então, os áudios, ele também vem numa proposta de que o professor se apodere desse conteúdo e coloque para se trabalhar. Eu tenho um aluno que está fazendo a monografia, então, ele pega um conjunto de produções que já fizemos sobre violência, ele está aplicando em uma escola, ele já aplicou, depois ele aplicou um questionário, conversou com os professores, e como é que essa metodologia ela pode ser utilizada em sala de aula, porque é esse adolescente que tem que ser instruído. Um homem de 30 anos, de 40, de 60, é muito difícil mudar a cabeça dele quando ele enraiza o machismo. Mas um jovem de 14, 13, 12, é possível a gente ensiná-lo. Isso é trabalhar o futuro. Eu acredito nisso. Então, a gente aposta também que esses áudios como produtos paradidáticos, ou didáticos, que é mais importante, didáticos como inserção em sala de aula. Né? Então, a gente aposta nisso também. Um outro passo é conversar com esse produto aí, com as secretarias de educação, de estado, município, dizer, olha, a gente precisa colocar isso em sala de aula. A gente precisa utilizar outras metodologias que, fora essa do quadro GIS, para também estar educando. Então, a questão do gênero precisa ir para o currículo. A gente vai ter que trazer você de novo aqui para continuar essa história toda, né? Claro, você está aqui perto, né? Deveria estar o tempo todo aqui, mas não pode. Você tem que estar dando aula, fazendo pesquisa, né? Enfim, para trazer sempre mais informações, né? Porque tem muita coisa que não dá para abarcar em uma entrevista, enfim, tem muita coisa, é preciso uma continuação, é preciso uma audioteca, né? Para poder... Para fazer. E a comunicação, a educação caminhar com a comunicação. Né? Então, a gente precisa aí fazer essa interseção com maior proximidade. O campo da educação ele tem que se aproximar mais do campo da comunicação, não como uma coisa instrumental, né? Algo instrumental, que é essa comunicação de botar foto no Instagram, de dar visibilidade à escola, né? A escola está sempre lá no Instagram. Isso é legal, sim, faz parte, mas a comunicação ela não é instrumental. A comunicação ela não se resume a fotos em Instagram. Ela está mais construída em estratégias, em planejamento. E o campo da educação tem que entender isso. Maravilha. Acabamos de conversar aqui sobre a Audioteca de Apoio à Mulher, que é um projeto fruto de parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e Universidade da Beira Interior, que é de Portugal, inclusive, né? Bom mencionar isso aqui. E acabei de conversar com a professora doutora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV, coordenadora do GPCom, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estratégias de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Rose Ferreira, mas é Rosinete de Jesus Silva Vieira. Tem que falar o nome inteiro. Com certeza. Né? Professora, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente, né? Volte outras vezes para falar sobre esse substrato de pesquisa que é extremamente importante para a nossa sociedade, para as mulheres, para os homens também, para toda a humanidade. Sim, obrigada, agradeço a Rádio Universidade. E quem quiser acessar, né, é o nosso repositório de pesquisa, é o www.radiohibrida.ufma.br. Lá a gente tem uma boa reposição de áudios que a gente já está começando a produzir. E a audiência está lá. Maravilha, está de parabéns essa iniciativa, claro. Obrigada. E vocês, claro, né, que estão acompanhando a gente por aqui, muito obrigado mais uma vez pela presença, né, e você pode continuar, né, tendo informações em www.universidadefm.ufma.br. Tem uma aba lá no nosso site, só da FAPEMA, só desse projeto, com muita informação, muita produção científica, nos mais diversos matizes aí da produção científica aqui em nosso estado. Agradecendo também, claro, essa parceria UFMA, FAPEMA,
FAPEMA, governo do Estado, né, com todas as instituições, não só a Universidade Federal do Maranhão, né, temos aqui, claro, pesquisas de todas as outras instituições de ensino superior, e, enfim, a gente se encontra em uma outra oportunidade, trazendo essa informação sempre para você. Até a próxima. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira. Um mês novo, Mayra Nogueira. Hoje, 1º de abril, é dia da mentira, mas olha, cuidado, né? Mentiras aí podem acabar muito mal. Cuidado com as pegadinhas, com né, as pegadinhas, com certeza. A gente fica por aqui, portanto, Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8, muita música boa. Antes tem Rádio Ciência. A gente volta amanhã, quinta-feira, com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia, até lá. Até lá, Adalberto. Eu volto já aqui com sessão das 8. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa.